Gente, seguinte, o Bahia jogava em Curitiba e o Vitória no Barradão. Quem não foi para os estádios acompanhou nos bares aqui de Salvador, né, assistindo a Rede Bahia, uma mistura de muitas sensações, a turma ligada em 3 partidas simultâneas. O torcedor chegou com esperança para acompanhar a partida pela TV. Aliás, as partidas, porque precisando vencer e torcer por outros resultados, era um olho na TV, outro no celular e o rádio no ouvido. E a primeira alegria veio de São Paulo, gol do Atlético Paranaense, vibração em Salvador. 1 minuto depois, gol em Curitiba, Bahia na frente e festa nos bares, porque naquele momento o Bahia estava se salvando. Acredito! Poucos minutos depois, mais um gol do Bahia. Tudo bem, o Palmeiras já havia empatado, mas o torcedor era pura euforia. O tricolor estava feliz. Enquanto isso, no bar ao lado, 0 a 0 entre Vitória e Santos, torcedor desanimado. Não parece nem que é rebaixamento, parece que é mais um jogo banal que está cumprindo tabela. Cadê a raça, cadê o sangue do Vitória? No primeiro tempo, a felicidade do rubro-negro só veio com o gol do Curitiba. Com o empate do Palmeiras, a vitória parcial do Bahia de nada valia. O tricolor seguia ansioso, nervoso. E do lado rubro-negro, a esperança era do gol que livraria o time do rebaixamento. E a turma torceu, tentava passar a energia positiva e veio o grito de gol. Mas era gol de empate do Curitiba, resultado que rebaixava o Bahia, que ainda levou o terceiro. E a alegria dos torcedores de Vitória de ver o rival cair passou rápido. Logo o desespero também era rubro-negro. Gol do Santos. Os tricolores vibraram. E esta rubro-negra chorou. Não teve competência, a gente teve oportunidades. E o Vitória, infelizmente, é isso aí que a gente está vendo. Mais um ano. Que Bahia e Vitória é isso aí. Agora a gente está mais um ano no Campeonato Brasileiro sem nenhum representante. Nem Bahia, nem Vitória, que cai os dois. Não deu nem para a Bahia, nem para a Vitória. Com o fim da disputa para ver quem permanecia na primeira divisão, os torcedores tricolores e rubro-negros se uniram no lamento e na tentativa de entender por que o futebol baiano não consegue manter um representante sequer na elite do futebol brasileiro. Que exista sempre esse respeito aí. O Bahia até começou jogando bem, Darino, teve iniciativa e tal. A torcedora falou aí que faltou raça para o Vitória. Na verdade, o que é que faltou, Adá? Concordo com a torcedora, né? Eu acho que para o Vitória, especificamente, né? Esperava-se um pouco mais de dedicação. O Vitória só dependia dele. Nessas últimas rodadas, o Vitória teve a faca e o queijo na mão para escapar do rebaixamento. Contra o Flamengo, por exemplo, era só ganhar para chegar na condição melhor na última rodada. Ontem, o jogo do Palmeiras acabou, o jogo do Vitória rolou aproximadamente por mais 2 minutos. Então o Vitória só dependia de fazer um gol, jogando em casa. Tinha que pressionar, tinha que ir para cima. O que é que aconteceu? O Vitória acabou tomando o gol. Acho que um dos problemas do Vitória nessa reta final do Campeonato Brasileiro foi realmente falta de motivação, falta de comprometimento. E o Bahia ontem, pelo menos, fez um papel digno, né? Saiu na frente, fez 2 a 0, depois acabou tomando 2 gols absolutamente bobos. O último gol destruiu completamente psicologicamente o Bahia, né? Naquela infelicidade do feijão que a gente vai ver logo mais. Enfim, eu acho que o problema do Bahia, nessa reta final, nem foi tanto motivação. O time conseguiu fazer boas partidas. O problema do Bahia realmente foi o acumulado ao longo da temporada. O Bahia perdeu 19 partidas em 38. Então, quer dizer, são coisas realmente que acabam sendo determinantes para o rebaixamento. Mas, no último bloco, a gente volta para falar sobre isso mais detalhadamente. Olha, gente, e o Richarlison falou sobre a aposentadoria dele depois da partida contra o Santos. Aquilo que eu falei, eu bato no peito e continuo falando. Só que eu sou um cara, eu sempre fui um cara e sou um cara muito familiar. Eu não tive tempo ainda de falar com a minha família. E o que mais me dói é saber que todos esses dias minha mãe tem me mandado mensagem, meu pai tem me mandado mensagem, meu irmão, minha família, dizendo para eu ter calma. Mas é muito complicado, porque quando a gente se propõe a ser profissional, da maneira que eu me proponho a ser,
e tento a cada dia melhorar, a cada dia buscar algo mais. Queria estar aqui falando, deixando o Vitória onde ele merece, que é na primeira divisão, mas isso não aconteceu. Até de pronto imediato já peço desculpa para o torcedor do Vitória, desculpa para a direção. Eu tenho a minha parcela de culpa disso que tem acontecido. Eu, como capitão, de pronto imediato, assim, é até complicado falar num momento desse, mas a única coisa que eu posso falar é desculpa. Desculpa, mantenho, reafirmo, né, que hoje, para mim, foi o meu último jogo como profissional. Richarlison, ex-jogador. Essa é uma decisão que ele vai ter que tomar. Acho que o Richarlison, até antes dessa passagem do Vitória, carreira brilhante realmente, seleção brasileira, grande jogador no São Paulo, no Fluminense, no Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Agora, o Richarlison do Vitória não deixa saudade nenhuma. Assim como vários outros medalhões que figuraram no time do Vitória nessa temporada, o Richarlison deixou muito a desejar, principalmente nessa reta final. Reclamou muito de arbitragem, fez muita reclamação, chamou muitos holofotes com esse negócio de parou, não para, mas em campo, assim como os outros companheiros, não jogou absolutamente nada. Então vai embora do futebol sem deixar saudade para o torcedor do Vitória. Pedir licencinha para o Ricardo e para a Jéssica, porque agora o esporte está assumindo aqui, meus amigos. Olha, durou pouco mais de 10 minutos o sonho do Bahia permanecer na Série A. Foi porque a combinação de resultados estava dando certo. 10 minutinhos só, né? Mas só que esse sonho durou um pouquinho. Estádio Couto Pereira cheio para a despedida do ídolo Alex. Homenagem nas arquibancadas e dentro de campo também. Os jogadores do Coritiba traziam nas camisas palavras que representavam o craque. A missão do Bahia era atrapalhar a festa. A receita, união e fé. Autoriza o árbitro, começou o jogo! Com a bola rolando, sobraram trapalhadas. Sai do meio, José, vai na frente, rapaz. Bruno Paulista meteu a mão na bola na entrada da área. Alex cobrou na barreira. Depois, foi a vez de Lucas Fonseca distribuir presentes, mas conseguiu se recuperar a tempo. Presente mesmo veio em seguida. Em São Paulo, o Atlético Paranaense abriu o placar. E quase ao mesmo tempo, o Bahia fazia o dele. William Barbio venceu a disputa de bola. Passou para Galhardo, que encontrou Henrique livre. Gol do Bahia! A combinação de resultados deixava o Bahia na Série A, mas ainda tinha muito jogo pela frente. Alex tentou deixar o dele, mas chutou pressado. O Bahia apostava nos contra-ataques e chegava com perigo. Nessa jogada de Barbio, Bruno Paulista chuta para a defesa de Vanderlei. Na sobra de bola, Rômulo fez tabelinha com Henrique e marca o segundo do Bahia. Olha o segundo pintando! Gol! O Bahia vencia por 2-0, mas o torcedor estava preocupado. O Palmeiras acabava de empatar em São Paulo. Alex tem nova chance de deixar o dele, mas Lomba defende. O Bahia diminuiu o ritmo e o Coritiba gosta do jogo. Norberto cruza na área e Zelov manda para o fundo da rede. Zelov meteu a cabeça na bola, Marcelo Lomba ficou estático, a defesa falhou, Zelov subiu sozinho. No segundo tempo, Feijão entra no lugar de Bruno Paulista. Logo de saída, um susto. Joel marca, o que seria o segundo do Coritiba, mas o árbitro anula. Veja que o atacante do Coritiba mata a bola no braço. No cruzamento de Galhardo, a bola desvia no zagueiro e por pouco não é gol contra. Novo cruzamento de Galhardo e Feijão chuta para fora. O Bahia perde outra chance, dessa vez com Barbio. O Bahia erra muito e perde oportunidades. O Coritiba tem as melhores chances com Júlio César, mas é Dudu quem marca. A bola bate em Feijão e engana o goleiro Marcelo Lomba. É gol do Coritiba!
Depois do empate, lágrimas, mas de saudade. Alex se despede da torcida e deixa o gramado. É o fim da carreira como jogador de futebol. Mais de 15 anos como jogador profissional, uma lenda do futebol brasileiro, Palmeiras, Cruzeiro. É um mito lá na Turquia com a camisa do Fenerbahçe, seleção brasileira. E no Coritiba, onde ele começou a carreira, vai se despedindo emocionado o Alex. O jogo segue, com o Coritiba pressionando. Até que Keirson, que entrou no lugar de Alex, marca o terceiro do Coritiba. Keirson. Virada do Coxa. Fim de jogo, agora sim, as lágrimas são de tristeza. Domingo triste. Agora é pensar em 2015, levantar a cabeça, porque Bahia e Vitória são muito grandes. Tem torcidas apaixonadas que vão reerguer essas equipes. Tá certo, aí os lances, o Bahia começou bem, sofreu a virada e tal. Nossos cinegrafistas aqui, o Guidon até falou, né? Ah, se o time jogasse assim desde o início do campeonato, o desfecho seria outro, Darino Senna. Mas não jogou, né? Não jogou, você falou aí que é hora de pensar em 2015, né? Lá no final da transmissão que a gente fez ontem, com exclusividade para todo o estado aqui na Rede Bahia. Mas para um 2015 diferente, é preciso revisar os erros de 2014. Estou até com um papel maiorzinho aqui do que você costuma me ver na mão, porque foi muita lambança do Bahia nessa temporada. 4 diretores de futebol, e eu vou lembrar o nome deles aqui. William Machado, que começou, Ocimar Bolicenho, que deu continuidade à falta de planejamento e à falta de organização na gestão do futebol do Bahia, Rodrigo Pastana, e o Bahia termina com o interino Pablo Ramos. O planejamento foi tão mal feito que o Bahia termina o ano com 2 interinos nos principais cargos do departamento de futebol. O diretor de futebol, o Pablo, e o técnico Charles. Ao longo do Campeonato Brasileiro, pior campanha da história do Bahia nos pontos corridos. Ficou 9 jogos sem ganhar. Segundo pior ataque do campeonato. O Bahia perdeu 19 partidas. O campeonato tem 38 rodadas, o Bahia perdeu a metade. É como se o Bahia passasse um turno inteiro só sendo derrotado. E ao longo da temporada também, né? Vários equívocos. 25 jogadores contratados, mais de 2 times. 12 deles já foram embora. Apostas equivocadas. Cadê o Romagnoli? A promessa da diretoria do Bahia era que o Bahia teria um grande camisa 10, que o Romagnoli ia chegar e arrebentar no segundo semestre. Cadê o Romagnoli? Quem veio para vestir a camisa 10 foi Marcos Aurélio. Preciso dizer mais alguma coisa? Max Biancucci, principal contratação do time na temporada. Cadê Max Biancucci nos últimos jogos? O que foi que o Max Biancucci fez? Então, torcedor do Bahia, respeito a sua dor, respeito o seu sentimento, mas não dá para dizer que o rebaixamento do Bahia não foi merecido. Dia 13, próximo sábado, tem eleições no Bahia. Você que é sócio, são 7 mil sócios aptos. Pense bem em quem você vai escolher para tirar o Bahia dessa situação, para fazer do Bahia um time forte novamente, para lhe dar um futuro bem diferente do que foi esse péssimo ano de 2014. E depois do jogo, o técnico do Bahia soltou o verbo, jogou tudo no ventilador. Olha só o que é que o Charles Fabian disse. Vamos ver. Se você olhar para o banco hoje de reserva do Bahia, tinha quantos? 18. Né? 18. 7. Não, 18, desculpe, 18 relacionados, tinham 7 no banco. Eu posso trazer quanto? 23, né? Relacionar 23, não é isso? Mas sabe por que vieram 18? Porque teve jogador que se encostou no departamento médico e resolveu não sair mais. Jogador que a torcida fica aí, ó, chamando, pedindo, vocês da imprensa ficam toda hora pedindo para colocar, pedindo para relacionar, quando não relaciona, quando não bota no banco. E se esconderam atrás do departamento médico, entendeu? Para não vestir a camisa do Bahia, com vergonha de ser rebaixado, entendeu? Isso aconteceu no Bahia, isso está acontecendo no Bahia. Jogador que não tem nada no departamento médico e todo dia fala que tem uma coisa. Tem jogador que tem mais de 30 dias que falou que não ia mais, eu não vou mais, vai cair. Entendeu? O jogador está lá dentro. Então esses 18 que vieram aí são homens, cara. Não são covardes, não. Os que fizeram isso com o Bahia são covardes. Entendeu? E o Bahia não merece esses caras, velho. O Bahia não merece esses caras. Os jogadores que estão no departamento médico, Charles, são o Chiesa, o Max, não são todos, não são todos que estão no departamento médico. Tem uns que a gente sabe que está contundido, tem uns que a gente sabe, outros a gente não sabe. Não vou citar nome, vocês averiguem, vocês busquem aí. Agora tem jogador que está no departamento médico que está se escondendo, não quer jogar no Bahia.
Declaração muito forte do Charles, né, Darino Senna, falando abertamente, sem censura. Ele não citou nomes especificamente, mas quem está há muito tempo no departamento médico é o Maxi e o Emanuel. Maxi e Emanuel, inclusive, já estão em Buenos Aires, curtindo as férias. O Maxi tem mais um ano de contrato. O Emanuel encerrou o contrato agora, não volta mais a vestir a camisa do Bahia. Sentimento sincero do Charles. O Charles é uma pessoa que eu conheço, que eu respeito muito. A gente vê aí transparente a dor do Charles. Ele não tem culpa nenhuma desse rebaixamento. Assumiu o time naquele meio de Campeonato Brasileiro, fez um bom papel, entregou o time bem para o Gilson Kleina. O Gilson Kleina não conseguiu realmente manter uma sequência, porque, acima de tudo, de analisar aí a responsabilidade de treinadores, eu acho que a gente tem que ter a percepção seguinte: falta qualidade ao elenco do Bahia. O Bahia caiu porque é um time ruim, porque não dá boas opções para os seus treinadores. Eu acho que os treinadores têm uma parcela de responsabilidade, claro que tem. Não o Charles. O Charles não tem parcela nenhuma. Pegou o time agora na reta final, deu uma motivada, os jogadores realmente mostraram comprometimento, aqueles que tiveram coragem de entrar em campo, mostraram comprometimento. No jogo de ontem, por exemplo, o Bahia fez uma bela partida. Como eu já falei, tomou aquele golzinho do Feijão e aí se destroçou realmente, psicologicamente, mas foi um papel digno, pelo menos. Então, e eu acho o seguinte: o Charles é fundamental para a reconstrução do Bahia. É um cara que conhece a base, é um cara que tem credibilidade com a torcida, é um cara que conseguiu motivar os jogadores. Então, qualquer que seja a gestão próxima do Bahia, não pode abrir mão da competência, dessa sensibilidade do Charles. E, para mim, o Charles deveria ter continuado. Não precisava trazer o Gilson Kleina, não. Era para ter continuado com o Charles. A gente até falou muito isso no Jornal da Manhã. Diante do cenário que estava, o Vitória só precisava de um golzinho, porque o Palmeiras estava empatando lá com o Atlético Paranaense, só que o Vitória não fez um gol, tomou um gol. A aflição do torcedor cresceu a cada minuto lá no Barradão. Para o Vitória, não bastava vencer. O time tinha que ficar atento ao resultado do jogo do Palmeiras. Por isso, uma televisão foi colocada perto do banco de reservas. Os times entraram em campo juntos. E na hora do hino, deu para perceber aquela apreensão. Cáceres com a mão no rosto, Richarlison com cara de poucos amigos, Ayrton, Gatito Fernandes e Marcinho de cabeça baixa. Com a bola rolando, o Santos levou o perigo logo no comecinho. Cruzamento na área e Leandro Damião teve a chance de abrir o placar, mas, para sorte, furou. Furou de forma incrível Leandro Damião. Thiago chegou de novo para o Santos. Os caras pressionaram. O Santos chega com incrível facilidade. O Vitória tentou com o José Wellison. Ele chutou de longe, a bola desviou na zaga do Santos. Ayrton também arriscou, chute de longe, mas Aranha fez uma defesaça. Veja de novo, a bomba de Ayrton, boa defesa de Aranha. A tática era chutar de longa distância, Marcinho experimentou. E na arquibancada chegou aquela notícia: o Atlético Paranaense marcou contra o Palmeiras, resultado bom para o Vitória. Era só vencer o Santos agora. Vitória agora tem em suas mãos, só depende de si, essa possibilidade de ficar na Série A. Logo em seguida, mais um gol na rodada. É gol do Bahia. Olha o silêncio da torcida do Vitória, é gol do Bahia. Enquanto isso, o Gabriel chutou forte e a bola bateu na trave. Em São Paulo, o Palmeiras empatou o jogo. O resultado ainda era bom para o rubro-negro. O Bahia faz 2-0. Como eu falei há pouco, o Bahia vai fazendo a parte dele. No Barradão, o Vitória continuava tentando. José Wellison e Richarlison chutavam de longe e nada de a bola entrar. A torcida do Vitória começou a ficar desanimada. Marcinho tentou 2 vezes e Aranha defendeu. Bateu pro gol de novo. Olha o rebote. No fim do primeiro tempo, com esse resultado, o Vitória estava sendo rebaixado. Tá faltando a gente ter mais calma ali na frente da área. Nós chegamos várias vezes ali com a bola dominada e estamos pecando ali no último passe para colocar o jogador na cara do gol para ele poder fazer o gol. O rubro-negro demorou para voltar para o segundo tempo. Finalmente o Vitória vai voltando para o segundo tempo com 21 minutos de intervalo. O Vitória só precisava de um golzinho, meus amigos. O Palmeiras seguia empatando, mas o rubro-negro não estava inspirado. E o torcedor estava preocupado, aflito, com os dedos cruzados, uma agonia danada. Apoiava a equipe, mas com aquela preocupação, né? Estamos na última rodada do Brasileirão. O Vitória vai caindo para a Série B. Dentro de campo, nada dava certo. Ney Franco resolveu mudar. Saiu Cáceres, entrou o Willy. E foi vaiado aí pela substituição, né? O Willy tocou para Ayrton, cruzou e Edno chegou dividido com a defesa. O torcedor fazia a parte dele, mas seguia apreensivo. Edno cobrou falta forte, a Aranha defendeu. Haja coração, Vinícius caiu na área pedindo pênalti. A lance é normal, o Daniel chega ali, tem o trança-pé, mas que não é o suficiente para derrubar o Vinícius. A bola não estava totalmente dominada. O tempo passava e a situação ficava mais complicada ainda. Vitória não consegue se impor no jogo em nenhum momento.
Mais uma tentativa de mudar o panorama. Saiu Vinícius, entrou Guilherme Beltrán. Mas Vitória estava cansado, Marcinho mostrou desgaste. E um lance isolado, o Edno chutou de longe. O Vitória consegue apenas finalizações de fora da grande área. Leandro Damião chegou perto de marcar, Gatito salvou. O torcedor seguiu ligado na partida e muito irritado. Vitória jogando por um gol com o resultado em São Paulo para permanecer na primeira divisão. Sem acreditar no time, alguns torcedores foram embora antes da partida terminar. Opa, nesse lance aí, mais um pedido de pênalti. Ayrton caiu na área. O Ayrton tromba com ele ali, também cai, mas lance normal. E na arquibancada, pessoal rezando, andando de um lado para o outro. Em campo, o time nervoso, não levava perigo. Aí a situação começou a ficar mais tensa. O policiamento foi chamado para reforçar. Num sinal de desespero, esse torcedor pede só um golzinho. Mas o gol não veio e as lágrimas começaram a aparecer. O Vitória não esboçava nenhum perigo. Teve essa chance aí, ó, no contra-ataque, só que Juan errou o passe. E na volta, aconteceu isso aí, ó. Thiago Ribeiro fez o gol. Gol! É o gol do rebaixamento do Vitória. Com o fim do jogo, torcedores e jogadores estavam abatidos. Difícil você cair com a equipe, com um clube que te dá total estrutura para você trabalhar, entendeu? É uma pena, a gente só lamenta, estou muito triste, entendeu? Mas infelizmente. A gente pensa sempre vencer, sempre jogar bem, mas muitas coisas na vida da gente, tanto na minha como em qualquer profissão, né? Às vezes nem tudo sai perfeito. A gente ficou a semana toda pensando no jogo de lá, achando que o time ia fazer corpo mole, e tá aí a prova. A gente que não teve capacidade de vencer o jogo. Imagem da desolação, tristeza. A galera não acreditava no que estava vendo. Fora do estádio teve um início de confusão. Torcedores ficaram frente a frente com a polícia. O presidente do clube, Carlos Falcão, falou sobre essa manifestação. Nós estamos acompanhando uma manifestação de tristeza, de raiva, de uma torcida que tem o direito de protestar, tem o direito, sim, de gritar, tem o direito de criticar, até porque nem a diretoria, nem os jogadores, nem a comissão técnica fez a sua parte. Depois de muita negociação, os torcedores entraram em acordo com a polícia e foram embora. Noite para ser esquecida. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Parecia que o Vitória estava jogando um jogo qualquer. O Santos não estava nem aí. Não tinha pretensão nenhuma no Campeonato Brasileiro. Mas o Vitória jogando em casa. Precisando de um gol. Da Arino Senna. Difícil, hein? É muita incompetência, né? Muita falta de capacidade. Vou começar meu comentário sobre o Vitória usando uma frase do Roger, comentarista aí, que a gente acabou de ouvir no compacto do jogo, ex-jogador. Ele falou o seguinte: o Vitória não conseguiu se impor em momento nenhum na partida. Eu vou além. O Vitória não conseguiu se impor jogando no Barradão em momento nenhum do campeonato. Foi o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Foram 8 derrotas jogando em casa. O Barradão não fez diferença nenhuma, porque viu, na maioria das vezes, um time sem comprometimento, sem raça, sem a alma característica do Vitória jogando no seu santuário. Erros do Vitória estratégicos de planejamento. 3 diretores de futebol ao longo da temporada: Raimundo Queiroz, Felipe Ximenes e Marco Antônio Teixeira, que é o atual diretor de futebol do Vitória. 24 jogadores contratados. Boa parte deles, 10 jogadores desses já foram embora. Alguns estão aqui, mas não disseram para que vieram. É o caso, por exemplo, do Guilherme Beltrán, centroavante que entra em todo o jogo e não faz absolutamente nada. Faz só figuração, só faz completar o time, não fez nenhum gol. O Paraguai é contratado no meio da temporada. O Vitória trouxe 8 zagueiros, testou um monte de dupla de zaga. Rodrigo defende, Alemão. E termina o ano sem a definição de uma dupla de zaga titular. Foi o setor mais crônico do Vitória dentro da temporada. Terceira pior defesa do campeonato, levou 54 gols. O Vitória passou 20 rodadas na zona de rebaixamento. Já falei que é o segundo pior mandante. Foram 20 derrotas. O segundo time que mais perdeu no campeonato. Isso sem contar a sucessão de humilhações ao longo da temporada. O Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste tomando 5-1 do Ceará. Perdeu o Campeonato Baiano para o Bahia. Foi eliminado da Copa do Brasil, meus amigos, para o J. Malucelli. Com todo respeito. Quem é o J. Malucelli? E na Sul-Americana também, mais uma decepção no Barradão. Esse foi o 4º rebaixamento seguido do Vitória, jogando em casa, diante da sua torcida. O Vitória só dependia dele. Que papelão. A diretoria do Vitória ainda não confirmou, mas Ney Franco entregou o cargo. Logo depois da derrota para o Santos,
O Ney Franco falou da situação em que ele deixou o time. Mas, na realidade, a gente não teve a competência para escapar do rebaixamento, né? Nós aí trabalhamos aí umas 4, 5 rodadas seguidas, precisando de pontuar, e a gente não conseguiu pontuar bem. E praticamente o jogo de hoje, ele foi um reflexo do que a gente fez aí dentro da temporada, né? Então não foi eu como técnico do Vitória que iniciei a temporada, saí, depois voltei, então não foi uma temporada boa em termos de desempenho. E o Ney Franco entregou o cargo. Não foi uma temporada boa não, né, Ney Franco? Foi uma temporada péssima. O que a gente falou aqui é todas as desilusões do Vitória nesse ano, você era o treinador. Foi embora, depois voltou, murchinho, porque foi péssimo no Flamengo, deixou o Flamengo na zona de rebaixamento. Não ganhou nenhuma partida. O Ney Franco tem muito a ver com esse rebaixamento do Vitória. Fez uma campanha brilhante no ano passado, mas esse ano se perdeu. O Ney Franco não conseguiu perceber que o elenco do Vitória esse ano era um elenco muito enfraquecido com relação ao ano passado. Ele ficou o tempo todo querendo resgatar aquele futebol sem as mesmas peças. Uma coisa é ousadia, outra coisa é falta de, vamos dizer assim, eu até perdi aqui a palavra, é uma falta de noção, uma falta até de responsabilidade tática. Não dá para você jogar o tempo todo com um time super ofensivo, sendo que você não tem peças que te deem suporte para isso. Então, acho que esse foi um dos maiores erros do Ney Franco nessa temporada. Bom, para você que está chegando agora, teve confusão fora do estádio depois do jogo do Vitória, viu? A gente já mostrou algumas vezes aqui no Jornal da Manhã. Torcedores rubro-negros soltaram bomba, a polícia soltou bomba, né, para dispersar os mais exaltados. Cenas lamentáveis, veja aí. Globando, porque o que eu poderia cobrar de você? A gente está junto no mesmo barco e não fomos... Começou a estourar bomba aí fora, hein? Luiz. Pois não. Vamos à Nós informação. estamos aqui perto, alguns torcedores aqui se aproximaram dos vestiários e houve sim um estrondo ali, uma bomba. Isso também não adianta, né? Agora não adianta nada, agora é desespero, agora pelo contrário. Muita calma nessa hora. Eu tô olhando aqui, tá uma turma de policiais que ainda estavam Olha, mostrando a imagem da torcida chegando aí, Roger. E estão saindo agora do estádio para... Agora o torcedor quer confronto. Você percebe os torcedores vindo, arremessando objetos. O torcedor do Vitória quer confronto nesse momento, que é lamentável. Aqui embaixo você vê a polícia de choque com seus escudos. Olha o choque aí. Olha a aglomeração ali, Roger. Estão chegando. Os torcedores estão vindo. Estão vindo, aparentemente, para pressionar, para protestar, para tentar bater em jogador. É um quadro que a gente já viu inúmeras vezes no futebol brasileiro. Esse pessoal queria chegar no vestiário. Eles queriam ter acesso aonde os jogadores estavam. A polícia fez o cordão de isolamento e evitou o pior, Dario Sena. Mas aí o torcedor perde completamente a razão, né? Escambar para a violência, pelo amor de Deus, né? A gente vive no século XXI. Essas cenas de barbárie aí não combinam com a alegria, com a fidelidade, com tudo que representa o torcedor baiano, que é muito maior do que esses times medíocres que foram montados para essa temporada. Só um detalhe, né? Na camisa ali do presidente do Vitória, que a gente veio falar agora há pouco, de todos os conselheiros que estavam ali ao redor dele, tinha assim escrito: Vitória, com Vitória em qualquer divisão. Está aí a imagem. Né? Quer dizer, o Vitória já estava preparado para cair. Mostrou que tinha muito pouca crença no time. Quer dizer, se o próprio comando já não tinha essa crença, como é que conseguiria motivar os jogadores, né? Vamos ver aqui. Pela última vez na temporada. A classificação do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro merecidamente campeão, né? São Paulo, Internacional e Corinthians na Libertadores. Aqui na parte de baixo, Palmeiras salvo com incríveis apenas 40 pontos, né? Quem diria que com 40 pontos um time iria se salvar? Vitória e Bahia não fizeram a parte deles nem na última rodada, nem ao longo do campeonato. A gente se vê na Série B, infelizmente. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Levantar a cabeça que a vida, como diz o Chico Pinheiro, vida que segue. Bom dia. Isso, tchau. obrigado, Tchau, hein?